E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre a extinção dos homens, tá? E a extinção dos homens, ela tá realmente acontecendo. Você tem que ter a mente um pouquinho aberta para entender esse vídeo. Mas você vai poder discordar comigo, como você vai poder concordar também. Então, o diálogo aberto, ele é importante para a gente esclarecer um ponto de vista diferente. Estão matando os homens, tá? Estão matando a masculinidade, estão matando a força masculina, estão emasculando os homens, estão deixando eles cada vez mais fracos e frágeis. E por que que isso está acontecendo? Isso acontece porque existe uma pauta, existe um objetivo, tá? De você deixar os homens cada vez mais frágeis. Então você fragiliza os homens e você fortalece as mulheres. E isso faz uma inversão de papel social muito pesado, tá? E as pessoas não entendem. Mas por que inverter esses papéis, né? Porque você coloca os homens agora dentro de casa, cuidando das crianças, cozinhando e lavando roupa e fazendo os afazeres de casa, e você bota a mulher dentro de um escritório, empoderada, trabalhando, e ela agora que vai sustentar a casa. E se você reparar, isso tem uma distorção que no fundo do seu âmago você fala, realmente isso não é muito certo. Por que isso? Porque a gente, na verdade, eu conheço muitas mulheres que estão, cara, eu queria ter um marido me sustentando para eu poder cuidar da minha casa, fazer bolo, cuidar dos meus filhos, fazer queijo, enquanto ele trabalha. E ele trabalha e eu cuido da casa e para mim tá tudo bem. Mas o feminismo, novas leis acabaram me obrigando a ir trabalhar também, a não poder mais ser uma dona de casa. E eu entendo isso, tá? Eu conheço muitas mulheres que adorariam. Tipo, cara, se meu marido quiser agora me bancar, eu fico em casa e eu vou cozinhar, eu vou continuar cuidando da casa como eu já faço, vou cuidar ainda melhor dos filhos, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Esse é um padrão que a gente tem na sociedade, tá? Que é conhecido como patriarcado, que tanta gente quer destruir. E aí eu quero deixar bem claro para vocês, eu não sou contra mulheres trabalharem, serem fortes e tudo mais. Só que existe um espaço que a mulher tinha antes de fragilidade, feminilidade e até vulnerabilidade que ela não pode mais ter. Ela não pode mais acalmar. Então eu vejo muitas mulheres que hoje em dia elas estão muito machucadas porque elas tiveram que assumir um papel masculino muito forte a ponto de, tipo, hoje, alguns homens se aproximam delas e eles se assustam, porque aquela feminilidade, fragilidade, aquela suavidade feminina, ela não tá mais ali, ou ela tá endurecida demais. E isso me dói um pouco, tá? Porque é uma reversão de papéis. Do mesmo modo que eu conheço muito homem agora que é frágil demais, o cara quer usar cropped, o cara quer usar saia, o cara. Poxa, eu cheguei num ponto que eu achava que isso era estilo, sabe? Estilo o cara usar uma saia. Eu acho super legal um kilt, tá? Que é aquela saia xadreza e tal. Mas é que eu sou meio roqueiro, né, gente? Então eu gosto muito desse estilo de um cara usar uma saia preta, tá? Eu acho legal. Mas ao mesmo tempo, conforme eu vou amadurecendo com esses 40 anos, pai do Theo, com uma vivência aí de muita dor, muito sofrimento, de ter que tomar atitudes na minha vida que me quebraram no meio, me machucaram demais, a ponto de eu ficar chorando todo dia, sabe? Isso não me fragilizou. O lance de chorar, de homem chora pra caralho. Mas o homem não chora em público na frente dos outros para que as pessoas sintam pena dele, fragilizem ele. Então, isso eu comecei a perceber claramente que querem emascular muito o homem hoje em dia. Então, você tem agora uma movimentação social da Red Pill, da Black Pill, tá? Da Blue Pill. Então, se você pegar a Red Pill, ela é a mais forte que tem, que é os homens sendo
cada vez mais maduros e perspicazes, né? A ponto de perceber como que algumas mulheres estão se comportando hoje, porque está tendo uma vertente agora da mulher de valor e da mulher sem valor, tá? Então, é o que os caras estão falando. Existe muita menina hoje que sai, usa droga, dá pra todo mundo, faz um caralho na vida dela. Aí depois ela chega, entra na igreja, aí eles falam de zerar a quilometragem, né? Ela rodou pra caramba, zera a quilometragem, acha ali um carinha ali, namora com o cara, casa com o cara e tá tudo certo. Ela tá limpinha de novo para a sociedade. E os caras estão mostrando isso, que cada vez mais os homens não aceitam isso, principalmente homens de valor. Aí você vai falar, peraí, mas o que é um homem de valor, Léo? Um homem de valor é um cara que, se você tiver num assalto, ele vai te defender. É um cara que, se você ligar para ele de madrugada que tem alguém tentando invadir tua casa, ele vai ir correndo na tua casa para te defender. É um cara que ele vai defender a tua família, ele vai defender a tua honra. Ele, se você estiver passando fome, ele é o cara que vai levantar e vai trabalhar, vai para o sinal vender balinha ou água para trazer sustento para tua casa. Mas o que tá tendo muito hoje? Tá tendo homem fraco, o cara não quer trabalhar, o cara não quer ajudar em casa, o cara não quer assumir responsabilidade, o cara não quer assumir filho. Então a gente tá tendo hoje em dia uma leva de homens que, se você pegar, a metade dos homens já é gay já. Entendeu? Metade dos homens já assumiu, eu sou gay. O carnaval tava mostrando o bloco aí, um bando de homens sarado, trincado, cheio de óleo no corpo, os caras assim bonitão, assim, pá, bolado, e os caras tudo se pegando. E as mulheres, pô, quem tem, tem, quem não conseguiu tá perdendo. E aí você vai falar, tá, Léo, mas por quê? Porque tá aumentando. Tá aumentando o número de lésbicas, tá? Tá aumentando o número de gays também. E aí você vai falar o que que é? Eu acredito que seja alimentação, eu acredito que seja maquiagem, eu acredito que seja a água, eu acredito que seja a cultura, tá? Porque o nosso cérebro, tá? Ele tem uma neuroplasticidade incrível de se adaptar. Só que ele também pode ser manipulado. Então você tem aí mensagens subliminares, você tem uma alimentação aí rica em hormônios, você tem cada vez mais produtos, né, desodorante, cremes, que, cara, você vai contaminando o seu corpo. Então, hoje em dia, a gente tem um microplástico, então a gente tem um monte de plástico dentro do nosso corpo, que vem na alimentação e conforme você vai vindo, se alimentando, né? Então, você tem o Plafon, que descobriram aí que as panelas antiaderentes aí são todas cancerígenas, e a gente tá, ó, há anos, cara, comendo nessa frigideira antiaderente aí com câncer. Então, o que eu quero que você entenda é que existe um ditado que fala que a ignorância é uma bênção. E quando você sai da ignorância, você começa a perceber que várias partes do nosso cotidiano, da nossa cultura, está forçando as mulheres a serem cada vez mais masculinas e está forçando os homens a serem cada vez mais frágeis, mais femininos. Então, essa inversão, ela tem um preço, tá? E as pessoas que conseguem sair desse padrão, conseguem perceber esse padrão, deixar essa ignorância de lado, ela começa a se fortalecer cada vez mais. Então, eu como homem, eu percebo que eu me fortaleço muito mais. Eu não sou frágil, eu não sou fofinho, eu sou educado no nível que eu posso, eu sou fofo no nível que eu posso, eu sou atencioso no nível que eu posso. Então, assim, é o que eu posso entregar. Mas, além disso, já tá fora do meu normal, tá fora da minha masculinidade, tá? E muita gente, quando fala masculinidade, já vem masculinidade tóxica, tá? Não, existe a masculinidade normal. Como existe a feminilidade, existe a feminilidade tóxica também, tá? Então precisamos manter um equilíbrio legal para a gente conseguir parceiros bons, para conseguir ter uma vida social bacana, para conseguir ter bons relacionamentos, porque eu, como homem, eu não me dou bem com mulheres que têm uma energia muito masculina. Isso para mim não me atrai. Então eu acabei namorando com uma menina agora que é muito feminina. Ela é muito fofa, ela é muito mulher.
E isso é o que a maior parte dos caras está procurando. Então, esse é um recado que eu deixo para as mulheres que assistem meu vídeo. Você não precisa ser frágil, tá? Mas você precisa ser mulher. Seja mulher, tá? Porque aí você consegue viver num relacionamento saudável. Porque duas energias masculinas se batendo sempre gera término, tá bom? Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, um abraço, tchau, tchau.